Não alugue o seu imóvel se no seu contrato de locação não tiver essas 3 cláusulas que nós vamos tratar hoje. Mas antes, não posso deixar de informar vocês que no nosso canal a gente vem gravando uma sequência de vídeos todos voltados à locação. Então, em tese, nós estamos falando de todas as fases que englobam um contrato de locação. Reprisando aqui para vocês. Então, toda locação, em regra, ela comporta 5 fases. A primeira fase, que é a fase negocial. As partes precisam tratar sobre o conteúdo da locação. A segunda etapa é a análise de crédito do locatário, daquele que pretende alugar o imóvel. A terceira fase, e é a fase que vamos tratar hoje, é o contrato de locação. Por isso, trouxemos para vocês 3 cláusulas que não podem faltar no seu contrato de locação. Se não observar isso, a possibilidade de você tomar um prejuízo, se ocorrer uma inadimplência, você não conseguir receber desse locatário, é muito grande. Então fique atento a isso. A quarta etapa da locação é o termo de entrega de chave e vistoria e a quinta etapa é a gestão da locação. Então, se algum desses termos, desses títulos te interessa, vem aqui no nosso canal, porque nós já falamos da primeira fase da locação, que é a fase negocial. O que é que você deve observar e quais os cuidados você tem que tomar nessa fase de tratativa. Principalmente se você é alguém que trabalha no mercado imobiliário, fazendo gestão de locação, elaborando contrato de locação, ou até mesmo os nossos amigos corretores que trabalham diretamente com isso, tá? Temos também um vídeo falando da análise de crédito, da importância e o que se deve analisar quando você pensa em fazer uma consulta para saber se esse inquilino tem ou não capacidade de pagamento daquilo que você pede na locação, ok? Dito isso, turma, vamos lá. Hoje a gente vai falar especificamente de contrato de locação. É claro que quando a gente fala de contrato de locação, são diversos cuidados que você precisa tomar, ok? Mas hoje nós vamos trazer 3 cláusulas que você não deve deixar de observar num contrato de locação. Seja você quem estiver elaborando, seja você locador, se você estiver alugando o teu imóvel, cuidado com esses 3 itens, porque isso vai te livrar de um problema futuro, vai te livrar de muita dor de cabeça futura, ou até mesmo possibilitar que você cobre aí eventual dívida dessa locação, ok? 3 cláusulas. Nós vamos falar da cláusula que todo mundo conhece, mas que dá muito pouca atenção, que é a qualificação das partes. O que é isso? As pessoas que vão figurar. Quem é que está alugando e quem é que está cedendo o imóvel? O locador e o locatário. Essa é a terminologia. Então nós vamos falar da cláusula de qualificação das partes, vamos falar do imóvel que está sendo locado, ou nos contratos vocês vão encontrar lá como objeto da locação, e por fim vamos falar da cláusula que trata do valor da locação, ok? 3 cláusulas fundamentais que você não pode deixar de incluir no seu contrato de locação. Mas não só isso, entender qual é a finalidade de cada cláusula dessa. Tudo bem? Primeira cláusula, qualificação das partes. Muita gente acha que a qualificação das partes é simplesmente colocar o nome, RG e CPF se você estiver alugando esse imóvel para uma pessoa física, ou colocar o CNPJ da empresa se você estiver locando o teu imóvel para uma empresa. Cuidado! A qualificação é a pessoa que de fato está locando o seu imóvel. Alguns cuidados, principalmente para quem participou da fase de tratativa, cuidado para saber se quem está locando não está simplesmente fornecendo um nome diverso para você, como aquela situação que a gente vê muito. Olha, eu vou locar o seu imóvel, mas vou fazer em nome de fulano de tal. Toma cuidado com isso, porque em termos de estatística, são nesses casos que mais ocorrem problema na locação, tá? Então, certifica de que quem vai morar é de fato o nome de quem vai constar no contrato de locação. Então, observar com cuidado a qualificação,
nome completo, observar o cuidado lá com o número do RG, com o número do CPF. Essas informações vão permitir que você, com mais facilidade, encontre aquela pessoa num eventual problema desta locação, tá? É claro, não, Ricardo, mas essa pessoa está morando no imóvel. Num primeiro momento, sim, mas se o teu problema for de receber eventuais valores de locação depois que a pessoa deixou o imóvel, você vai ter muita dificuldade de localizar. Então, cuidado aqui com a qualificação da pessoa, se for pessoa física, da pessoa que está locando, ok? Do locatário. Mas existe uma outra situação que merece um pouco mais de cuidado. Então, pessoa física é mais comum, imóvel residencial, você tem lá aquela relação de locador e locatário, pessoa física. Mas para quem trabalha com locação ou para investidores que constroem ou compram imóveis para locar, principalmente imóveis comerciais, é mais comum você fazer a locação para uma pessoa jurídica. E aí, no dia a dia, na correria, quem cuida dessa parte acaba qualificando lá de forma simples por orientação do locatário, por exemplo, da empresa. Fala, não, olha, quem responde aqui pela empresa é o seu José. Cuidado com isso. Quando você vai fazer uma locação para uma empresa, você precisa ter certeza de que quem está assinando o contrato de locação, que esta empresa locatária está sendo representada pela pessoa correta. Esse é o cuidado que você deve tomar. Então você tem que solicitar para quem está alugando o contrato social da empresa, e aí é que vem o segredo. Lá no contrato social da empresa tem uma cláusula que diz quem pode assinar por esta empresa. Aqui no escritório é muito comum chegar problema assim quando você, no contrato social, tem uma cláusula que diz que a administração dessa empresa só pode ser feita ou quem assina pela empresa deve ser em conjunto 2 sócios e normalmente um sócio quer assinar sozinho. Então, se o contrato social diz que há necessidade da assinatura dos 2 sócios para representar a empresa, se você não colhe a assinatura dos 2 sócios, você pode ter um problema. Qual é a importância disso? Pode parecer uma bobeira, mas, gente, elaborar contrato de locação, a internet faz para você, o chat GPT faz para você. O cuidado, o que diferencia você, se você trabalha com locação, o que vai diferenciar você de todo mundo que só pega o nome de um sócio ou daquela pessoa que toma cuidado, que é zeloso com o serviço que entrega para o seu cliente, são esses diferenciais, tá? É aqui que está o diferencial do profissional técnico. Então, na locação, para a pessoa jurídica, muito cuidado por quem assina o contrato de locação. Então, nessa questão, muito cuidado para você entender e observar quem deve assinar o contrato de locação quando essa locação for para a pessoa jurídica. Tudo bem? Dito isso, cláusula importante, qualificação das partes. Depois, vamos falar da segunda cláusula que não pode deixar de conter o contrato de locação, que é o imóvel, o bem que você está alocando. Ou no contrato normalmente você vai encontrar descrito lá como objeto da locação. Ricardo, mas por que isso é importante? Não é só colocar que eu estou alugando o imóvel da rua Alfredo, número 15? Muitos contratos são redigidos assim, ok? E isso é o que todo mundo faz. Aqui, esse vídeo tem a finalidade da gente aprofundar um pouquinho isso daí e evitar que, eventualmente, vocês tenham problemas com a locação. Em que tipo de problema? Vamos entender. Então, quando eu falo que eu estou alugando um imóvel, é importante que você, técnico que vai cuidar disso, coloque a descrição completa do imóvel. Então, qual é a matrícula que o imóvel está inserido, se o imóvel for regular, o número do contribuinte, que é aquele número
onde vem lá a cobrança do IPTU, o endereço correto desse imóvel. Agora, o que vai fazer a grande diferença é você colocar a área exata que você está locando. Então, por exemplo, eu estou locando 250 metros quadrados de área, estou locando 2.000 metros quadrados de área. Por que isso é importante para você? E aqui talvez seja muito importante para você também que está pensando em locar o imóvel e observar isso, se o contrato diz exatamente qual é a área que você está locando. Por que eu digo sempre isso? Porque é comum que você tenha um imóvel de 1.000 metros quadrados, cujo proprietário pretende locar só 500 metros, metade do imóvel. Se você não tomar cuidado no teu contrato com a descrição da área que você está locando, como exemplo, corre o risco de você ter que pagar o IPTU da área toda, por exemplo, se você não observar esse detalhe, tá? Então, muito cuidado, principalmente para aquelas pessoas que pretendem locar áreas parciais ou pedaços de algum terreno. Porque neste caso o ideal é que você observe que é uma parte do imóvel para que você pague o IPTU também proporcional sobre parte do imóvel que você está alocando. Tudo bem? Então, descrição detalhada do imóvel. Quanto mais informações você puder colocar, melhor é para você solucionar eventual problema dessa locação. Por fim, e claro, talvez uma das mais importantes, ou a que primeiro é discutida entre as partes, é o valor da locação, tá? Toda vez que eu for locar um imóvel, obrigatoriamente eu tenho que colocar qual é o valor da locação. E até aqui todo mundo chega. Agora, tem que observar que alguns negócios, em algumas tratativas, é comum você ajustar uma certa carência, um certo desconto no valor da locação, né, por um determinado período. É normal você ajustar uma carência, um período em que o inquilino não paga o aluguel, em razão desse inquilino realizar algumas benfeitorias no imóvel. Então você precisa lá no preço, dentro do item do preço, você precisa descrever eventual prazo de carência, eventuais descontos no valor da locação, por quanto tempo isso vai ocorrer. Mas não só isso, é fundamental que você preveja também o prazo dessa locação. Por quanto tempo, ou melhor, o índice de reajuste dessa locação, né? Então, de quanto em quanto tempo eu vou poder corrigir o valor dessa locação. Então, se você é o proprietário e está locando, é comum e é normal, mas não precisa ser necessariamente assim, que se pactue que a correção da locação vai ser anual. Eu posso pôr isso a cada 6 meses, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Isso é um acordo entre as partes, tudo bem? Mas posso colocar lá então que meu aluguel vai ser reajustado uma vez por ano. Então, só a título de exemplo, aluguei um imóvel por R$5.000, daqui um ano eu vou aplicar um índice de reajuste. Em outra hora, em outro vídeo, a gente vai falar sobre índices de reajuste. Eu vou aplicar um índice que vai fazer a correção do valor do meu aluguel. Então, uma vez por ano eu aplico esse índice e esse aluguel é reajustado, tá? Então, índice de reajuste também é importante constar na cláusula do preço. Por fim, acredito que não tem como a gente explorar tudo aqui, senão o vídeo fica muito grande, mas não podemos descartar a questão do não pagamento. Então, se eu coloco um preço, um valor do aluguel, eu preciso dizer que se esse aluguel não for pago em tal data e sobre este valor vai incidir uma multa, juros e correção monetária. É claro que o contrato pode prever outras penalidades, mas em linhas gerais é esse cuidado que você deve tomar obrigatoriamente num contrato de locação, não esquecendo nunca, sob pena de ter
provavelmente uma grande dificuldade com esse contrato, se não houver o pagamento da locação, um prejuízo significativo aí para você. Então, nunca deixe de observar no contrato essas 3 cláusulas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, porque isso aí nos ajuda a fazer com que o nosso conteúdo circule mais pelo YouTube. E se tem dúvida, deixa aqui nos comentários, fale com a gente, lança aqui a tua pergunta aqui embaixo, que o nosso time vai te ajudar.